Olá, este é mais um programa Red Pill News no YouTube. O nosso programa Red Pill News costuma fazer a checagem de notícias, tanto do Brasil quanto do exterior. Nós também decodificamos reportagens estrangeiras ou reportagens nacionais, e, em alguns casos, nós traduzimos reportagens elaboradas lá fora, nos Estados Unidos principalmente, traduzimos para que os nossos colegas brasileiros conheçam essas informações. E esse é o caso desse programa. Nesse programa nós vamos trazer trechos, né, trazer um resumo da reportagem que nós traduzimos do site The Free Press, um site famoso nos Estados Unidos, da jornalista Barry Weiss, que foi colunista do jornal The New York Times, e hoje opera essa organização jornalística independente. E a Barry Weiss foi uma das jornalistas que participou dessa investigação que foi feita a partir do momento em que Elon Musk comprou o Twitter e abriu os arquivos da empresa. É por isso que nós estamos aqui falando, né? Vamos tratar realmente desses arquivos, esses arquivos até então secretos, que o Elon Musk disponibilizou para que determinados jornalistas fizessem uma investigação sobre eles. Por isso que ganhou esse termo aqui, o The Twitter Files. E o que se descobriu foi forte. O que se descobriu foi que havia um grau elevado de censura nessa rede social, o que provavelmente nos faz pensar que ainda exista um grau de censura elevado nas outras redes sociais, na internet. O artigo é grande, quem quiser pode ler esse artigo na íntegra no nosso site na internet, né, no nosso blog do Red Pill News, está lá na íntegra traduzido, mas aqui nós vamos fazer um pequeno resumo, nós vamos apontar 4 pecados capitais de censura das redes sociais, principalmente do Twitter, obviamente, mas também de outras plataformas que seguem boicotando aí determinados conteúdos. O modus operandi que nós vamos ver que ocorreu no Twitter, hoje é a rede X, né, que o Elon Musk rebatizou o Twitter, nós vamos tratar aqui que esse modus operandi ele continua a funcionar provavelmente em outras plataformas. A verdade é que a profissão de jornalista vem sofrendo grandes mudanças nos últimos tempos. E, na verdade, essas mudanças é que motivaram a criação do nosso Red Pill News, porque essas mudanças que ocorrem no jornalismo estão violando alguns protocolos, vamos dizer assim, básicos dessa profissão. Seria como se, num pronto-socorro, não se exigisse mais medir a temperatura, a pressão arterial, a oxigenação das pessoas no momento que elas chegam lá. Ou seja, você quebra protocolos básicos que realmente ameaçam a própria essência da profissão, a própria essência da atividade. E é o que nós temos assistido hoje, né? Os editores, os jornalistas mais preocupados com as narrativas, com as ideologias, do que com os fatos em si. E essa preocupação ganhou uma tal força dentro das relações, é um partido tão majoritário dentro dessa nova visão do que significa ser jornalista, que os jornalistas que não seguem essas linhas partidárias, vamos dizer assim, eles são francamente pressionados para se adequarem ou saírem. E muitas vezes isso se transforma até mesmo numa política corporativa, não somente dentro do veículo de comunicação, mas até fora, uma pressão publicitária. Quem que não conhece, por exemplo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o site Sleep Giant é um site que pressiona anunciantes a não realizarem propagandas em determinados sites que eles consideram sites de desinformação ou sites que cometem outro tipos de preconceituosos, etc. Ou seja, há e isso acaba essa influência desse apontamento por parte de ONGs e como o Sleep Giant acaba influenciando o algoritmo lá que faz a programática, né, os anúncios automáticos feitos pelo YouTube, por exemplo,
E aí esses sites que não seguem a linha, vamos dizer assim, a linha acordada, a linha do sistema, esses sites que são considerados disfuncionais não recebam anúncios, não recebam monetização. Mas a boa parte vamos dizer assim, dessas penalidades algorítmicas, que nós podemos chamar, que é o primeiro pecado capital aí que nós observamos no Twitter e no Google também, é que você tem um sistema de credenciamento complexo para que você se torne, vamos dizer assim, ganhe o selo de conteúdo confiável, né? Se você não tem esse selo, se você não é reconhecido por essas organizações, tanto o Google, como o Twitter, como o Facebook, você acaba o quê? Você acaba sendo descredenciado. Então, você acaba não aparecendo em recursos como o Google News, o feed de notícias do Facebook, a barra For You no Twitter, e por aí vai por uma série de plataformas informativas ou não. Então, esse é o primeiro pecado aí, era algo que acontecia com força no Twitter. E ainda acontece em outras plataformas, como no Google. O segundo pecado capital eram os assuntos proibidos. Existia uma série de assuntos que você realmente não podia tocar. Por exemplo, no Twitter, né? Bem como isso também acontecia em jornais e, né, em outras mídias, mas no Twitter isso foi comprovado pelos documentos abertos. Se você não seguisse uma linha ideológica bastante aprovada, ou se você não seguisse ou tratasse dos assuntos aprovados, você sofria um boicote ali contundente. Essas regras para essas conversas aceitáveis eram muito rígidas. Um exemplo que ficou claro e famoso foi de que era impossível questionar a origem do vírus da Covid-19. Por muito tempo, isso foi considerado, por exemplo, o vírus veio da China, como se isso fosse um racismo contra as pessoas, né, asiáticas, e também que era uma falsa informação de que teria vindo do laboratório de Wuhan, na cidade de Wuhan, na China. E o que se comprovou hoje, a teoria, até pelos órgãos oficiais do governo dos Estados Unidos, se comprovou que a teoria mais provável é a teoria que até então era censurada pelo Twitter, que era a teoria do vazamento no laboratório de Wuhan, ou seja, que a Covid teve uma origem lá. E aí o que aconteceu? Acho que toda essa censura, banimento de contas, inclusive o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, foi banido, né? Foi banido do Facebook, foi banido do Twitter por conta do 6 de janeiro, né? Daquela invasão lá do Capitólio, que é equivalente ao nosso 8 de janeiro aqui no Brasil. Então, se eles baniram até um ex-presidente da República, imagine outros, né? Várias contas foram banidas por não serem consideradas adequadas ou por propagar desinformação, preconceito, ou discurso de ódio, uma série de alegações. E então o Elon Musk decidiu que sempre foi um grande usuário ativo do Twitter, ele decidiu comprar a plataforma. Ele comprou por uma fortuna, na época, 44 bilhões de dólares. E nesse momento, quando ele comprou a plataforma Twitter, o Elon Musk, que já não era uma figura muito querida da mídia e da esquerda dos Estados Unidos, ele se tornou uma pessoa realmente odiada, como se ele como ele veio com esse discurso de que ele queria estimular o debate público, diminuir a censura, ele foi considerado como uma pessoa que estava, vamos dizer assim, promovendo o discurso do ódio, promovendo o discurso das fake news, etc. E isso fez ele uma persona não grata. Até mesmo a cobertura sobre o Elon Musk hoje é uma cobertura bastante negativa. Porque, na verdade, os jornalistas e os censores do Twitter tinham uma força muito grande. E quando o Elon Musk entrou no Twitter, ele retirou, ele inclusive demitiu metade do pessoal ali em menos de um mês, né? E os primeiros a serem demitidos eram todo esse pessoal que cuidavam desses controles da informação no Twitter.
E o mais engraçado, e que piorou essa situação, foi que ele decidiu abrir os arquivos do Twitter, as mensagens de e-mail, as mensagens do Slack, todas as ferramentas internas, para um grupo de jornalistas independentes, e eles não sofreram nenhuma interferência nessa investigação. É isso que foi chamado, então, do Twitter Files, ou seja, a abertura desses documentos até então secretos. Vários jornalistas participaram disso, e esses jornalistas, por isso que o artigo no nosso blog chama Vitória do Jornalismo Raiz, essa investigação profunda que esses jornalistas fizeram, acabou sendo premiada recentemente nos Estados Unidos, esse trabalho investigativo que eles fizeram. Nessa primeira plataforma aqui, eles conseguiram abrir a caixa preta da censura. E o que eles descobriram nessa caixa preta da censura? Eles descobriram coisas assim realmente impensáveis. Por exemplo, imagine se um dia nós descobríssemos que o The New York Times, o jornal, ou The Washington Post, imagine que nós descobríssemos que esses jornais tinham sensores internos que controlavam o tipo de informação que poderia ou não ser divulgada. Não como um editor, mas sim como censor mesmo, como houve no Brasil antigamente, né? Durante a época da ditadura militar, havia censores dentro dos jornais que controlavam o que poderia ser publicado ou não. Mas o pior disso, imagina se nós descobríssemos que, de uma forma ou de outra, os editores podem praticar algum tipo de censura, né? Mesmo que nós não usemos esse nome. O nome jornalístico para isso é o gatekeeper, a pessoa que decide o que é o que não é notícia. Mas imagine, o que é pior do que isso, imagine se The New York Times ou The Washington Post, eles trabalhassem em estreita colaboração com o governo do Joe Biden. Ou seja, toda essa censura era feita em colaboração com assessores e o governo do Joe Biden, para garantir um tipo de cobertura específica, um tipo de cobertura que suprimisse as conversas com as vozes dissidentes, ou seja, com as vozes que não estivessem alinhadas com o Partido Democrata e com o governo do Joe Biden ou com os programas e políticas do governo do Joe Biden. Era exatamente isso que o Twitter fazia. E fazia pior, não só o Twitter, mas outras plataformas da indústria, eles tinham reuniões semanais com o FBI. O FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos. A troco do que essas plataformas tinham reuniões semanais com a Polícia Federal para decidir o que pode ou não pode ser publicado, para derrubar, para decidir se determinadas contas deviam ser derrubadas ou não. E também com esse poder, né, de decidir o que é desinformação, como se isso fosse fácil de definir. Por exemplo, 2 anos atrás era desinformação apontar que o laboratório de Wuhan teria sido a origem mais provável do vírus da Covid-19. Hoje não é desinformação, hoje essa é a origem mais provável. É muito complicado você dizer o que é desinformação, como é muito complicado você dizer o que é uma fake news. Elas mudam de figura, né? Como a própria ciência evolui, num determinado momento ela descobre que uma coisa que ela acreditava correta não é mais. Então, assim, é muito complicado você, a priori, definir se aquilo é uma verdade ou uma mentira. E esse programa de censura sistematizado dentro do Twitter criou, inclusive, um programa chamado Parceria para a Integridade Eleitoral, ou seja, isso talvez seja um dos maiores escândalos, ou seja, o Twitter, com certeza, montou um grupo interno, provavelmente junto com a administração de Joe Biden, para o quê? Para garantir que somente um tipo de cobertura, um tipo de conversa no Twitter fosse tomada, conversa que eles acreditassem que não fosse desinformação, que não atrapalhassem o processo eleitoral durante as últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Ou seja, o que significa integridade eleitoral? Né? Significa o que foi classificado como informação e desinformação. Por exemplo, algo que foi considerado desinformação e depois se provou verdade, e o Twitter proibiu isso durante a campanha eleitoral, foi a questão do laptop do filho do presidente Joe Biden, o Hunter Biden.
realmente havia esse laptop, e esse laptop realmente tinha informações e conteúdos que estavam em investigação. E hoje continua em investigação, e hoje o filho do presidente é investigado por isso. Mas, na época, durante as últimas eleições presidenciais norte-americanas, isso foi classificado pelo Twitter como desinformação e foi proibido de circular. Inclusive, era baseado numa reportagem do jornal The New York Post com os documentos. E, mesmo assim, o Twitter não acreditou nessa reportagem, censurou o The New York Post no Twitter e censurou informações que outros usuários publicavam sobre o assunto. Então, nós podemos perceber como realmente a abertura dessa caixa preta do Twitter feita pelo Elon Musk mostrou o perigo que é essas plataformas que controlam a informação quando elas estão alinhadas com os poderes instituídos. E essas descobertas do Twitter só são a ponta do iceberg. Elas mostram como provavelmente ainda há muita censura real nas redes sociais de hoje. Quero agradecer vocês que me acompanharam até agora, esse programa, pedir que vocês nos sigam, né, curtam esse programa, se puderem compartilhem, se gostarem compartilhem, e aí sempre aí a cada momento nós vamos trazendo novas informações, novas checagens, novas reportagens do exterior para o conhecimento de todos vocês. Muito obrigado.